paz, meus queridos. Bom dia. Estamos em mais um devocional e nesse dia pedimos orações de todos, pois nós aqui do Sul estamos passando por um período muito complicado. Foram cheias devastadoras no rio Taquari, talvez uma das maiores cheias da história do nosso vale. Nós aqui em casa estamos bem, mas foram milhares e milhares de pessoas que foram devastadas com as enchentes, as cheias. Perderam-se muitas vidas, casas arrastadas, pontes derrubadas. É um cenário de guerra desolador o que se vive aqui em alguns municípios da nossa região. Muitas fortes chuvas que vinham numa velocidade que não era esperado. Realmente um ambiente onde muitas pessoas perderam tudo, inclusive pessoas das suas famílias. E nós estamos vendo que nesse momento essas pessoas estão passando por essa situação delicadíssima. Problemas muito maiores do que os nossos. Muitas vezes nós pensamos que nós estamos com os maiores problemas do mundo. Mas a pergunta que a gente se faz hoje é: eu me queixo do que mesmo? Quando hoje passando por essas ruas, ontem verificando helicópteros, lanchas, caicos, canoas, de tudo que eram tipos de coisas, tentando resgatar, salvar vidas que estavam presas em telhados, em árvores, pessoas que estavam se afogando. Olhando esse cenário, eu me pergunto, do que a gente se queixa mesmo? E eu me volto para a palavra do Senhor, que é só com Jesus que temos esperança. Pois a cada momento que passa, eu e você podemos estar passando por um período delicado, experimentar uma situação delicada demais junto com a nossa família. A gente fala da área financeira e há pessoas que perderam tudo. Nós sabemos que Jesus também experimentou a dor e por meio da sua vida, somente da vida de Jesus, é que nós podemos aprender a lidar com essas situações difíceis e tentar levantar a cabeça, ter esperança de construir tudo de novo e seguir. Nós vemos que inclusive João passou por um período delicado. Jesus, primo dele, vendo que depois de tudo que João havia feito, pregado as boas novas, anunciado que Jesus viria, certo momento ele foi decapitado e diz a palavra de Deus que ele retirou-se dali, sentou-se num barco, foi a um lugar separado, um lugar deserto à parte. Certamente muito triste, abatido, como muitíssimas pessoas na nossa região estão hoje. Mas estão tirando forças não sei de onde, somente do Senhor, para poder limpar suas casas e prosseguir. Nós lemos aqui na Bíblia que Jesus é a nossa única esperança, que é o único que nos dá força, que é o único que pode nos encorajar a começar tudo de novo. Pois há momentos na vida como este que milhares de famílias estão passando agora, que ficam tão difíceis. A dor, as lágrimas, a pressão está tão presente que a vontade maior deles é fugir. Acham que é um sonho, que isso não é realidade. Mas aí lembramos-nos que Jesus passou por algo terrível, por mim e por você. E mesmo que nós queiramos ficar longe de todos, sozinhos com a nossa dor, chorar sozinhos, não queremos que ninguém escute os nossos gemidos, é momento de olhar para o alto,
de onde nos virá o socorro. E esse também é o momento de nós nos identificarmos com Jesus e com tudo que Jesus disse. É momento de nos unirmos em oração, em boas obras, de ajudar, de colaborar com o pouco que nós tivermos para que essas pessoas não estejam mais nessa situação. Nós vemos que Jesus nos deixa tantas lições extraordinárias na sua palavra. E muitas vezes falamos tanto de chamado para as nações. Esse é o chamado, esse é o momento em que nós temos que olhar para o nosso próximo e caminhar como Jesus caminhou, estender a mão como Jesus estendeu, orar como Jesus orou e ir ao encontro dessas pessoas necessitadas. Esse é o propósito que Ele tem para nós. E estender a mão para esse necessitado e dizer: Deus jamais te deixará sozinho, eu estou aqui para auxiliar. Quem de muito longe não consegue auxiliar, auxilie com a oração, com a intercessão. Nós vemos diversas situações na Bíblia também acontecendo, coisas complicadíssimas. Os discípulos ali no meio daquela tempestade, quando de repente se levantou aquele vento que soprava com fúria. O próprio texto diz que eles estavam sendo açoitados pelas ondas. Nessa vez, nós vimos o que é ser açoitado pelas ondas. Quem sabe você já passou algum dia, ou você que está escutando, ou que tem um familiar enfrentando essa situação terrível, tempestade, como se fossem ondas que estão te açoitando. E outros também, ondas fortes açoitando suas emoções, a família, os relacionamentos. São dias difíceis e parece que a vida não vai avançar nunca. Lembre-se, aconteça o que acontecer, Deus não perdeu o controle da situação. Nesse dia eu quero deixar uma palavra de apoio. Que, como diz a palavra lá em Mateus 26, a quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. Se nós nos unirmos em oração, Jesus vem ao encontro de cada um andando sobre essas mazelas que eles estão enfrentando. O Senhor tem a hora certa para chegar, o tempo certo para agir. Ele não se atrasa, ele chega sempre no momento exato. Nunca diga: Senhor, teu relógio está atrasado. Mas diga: meu Pai trabalha até agora e Ele trabalha ao meu favor. Não permita que seu coração fique amargurado por qualquer sentimento, por qualquer coisa. E saiba que Jesus sabe exatamente o que está acontecendo com você, a situação. Ele sabia com os discípulos e Ele sabe hoje. Mesmo que a adversidade esteja assolando a tua vida nesse momento, lembre-se que há um momento em que você vai experimentar a intervenção do Senhor. Jesus pode acalmar a tua vida, a tua tempestade, tudo com um sopro. E Ele está ao lado daqueles que estão nessa tempestade por esse momento. Mas nós temos que nos firmar para que os nossos pés não vacilem na área espiritual. Mesmo que tudo se perca, muitos estão como Jó. Perderam seus bens, perderam a parte da família, perderam inclusive toda a sua roupa, comidas, e estão como Jó, somente lamentando. E então tem que olhar para o céu e saber que há um Deus que cuida de cada um de nós. O Senhor está dizendo para algumas pessoas: não temais. Ele está dizendo: eu sou livre para chegar a vocês da maneira que eu quiser. Jesus chega para cada um de nós de uma maneira diferente. Para essas pessoas, Jesus chega enviando irmãos amados com ajuda.
com água, com roupas, com alimentos, com material de higiene e limpeza, com a força do seu braço para auxiliar. E esse é o modo que nós podemos ajudar. Mesmo você que não está passando por isso, lembre-se que nas tempestades em nossa caminhada, Ele vai repetir para nós as mesmas palavras. Não temas, eu estou com você. Lembre-se que eu estou com você o tempo todo e nós podemos nos apoiar em algumas passagens da Bíblia. Em Salmo 56 diz, é um versículo que eu quero deixar nesse dia para nós meditarmos diante da situação que estamos passando aqui. E eu sei que outras pessoas estão passando outro tipo de problemas. Em Salmos, no 56, no verso 8, diz: registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão todas anotadas no teu livro? Deus olha para você. Seu problema é importante para Deus. Ele se preocupa com cada detalhe da sua vida, com sua integridade física, com a sua área espiritual, emocional, financeira, e de algum modo Ele vai te ajudar. E outra parte da Bíblia, um verso no Salmo 119, no verso 50, que diz: este é o consolo no meu sofrimento. A tua promessa, Senhor, me dá vida. Há momentos em que perdemos tudo, como algumas famílias, e somente a palavra do Senhor, a promessa do Senhor, permanece de pé, para nos fazer levantar mais uma vez e prosseguir e saber que quem confia nas promessas do Senhor, quem está alicerçado na palavra do Senhor, quem tem comunhão com o Senhor, sempre vai ter uma esperança. Por pior que esteja o cenário, aqui na nossa região é cenário de guerra, de terror, mas ainda há uma esperança, porque a palavra do Senhor diz que as suas promessas não falharão. E Deus está presente. Deus está ali para consolar, para colocar de pé, para ter forças e lutar mais uma vez para prosseguir. É o que nós acreditamos e é no que nos apoiamos nesse dia, nessa semana, e para nos alicerçar cada vez mais e saber que o Senhor está conosco, e para podermos trazer uma palavra de ânimo, consolo, coragem para aqueles que estão nessa dificuldade nesses dias. Oremos muito por essas famílias aqui do Sul que estão precisando demais da oração minha, sua, de cada um de nós. Deus abençoe a cada um de vocês.